Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora de quem vai estar escutando isso aqui. Cara, então, eu tô fazendo esses bate-papos aqui e eu tinha muito em mente, assim, de algumas pessoas que eu queria conversar. Cara, e te confesso que tu tava dentre as primeiras 5, né? Dentre as primeiras 5 que eu queria conversar. Não necessariamente na ordem de 1 ou a 5, mas tu tava nas primeiras pessoas que eu pensei, assim. Mas, cara, correria, né? A gente sabe que às vezes não dá e toda venda é importante, todo corretor é importante. A gente acabou não conseguindo. Mas eu queria aproveitar então, já que a gente está aqui nesse momento hoje, e eu acho que a gente tem uma história. Uma linda história. E cara, e assim, ó, eu tenho carinho por várias pessoas que trabalharam comigo. Várias. Felizmente, né? Várias pessoas. Mas algumas pessoas, assim, eu tenho um quê de vitória pessoal. Hoje eu entendo um pouco melhor. Eu tenho assim, um quê de uma vitória pessoal, sabe? E eu acho que eu consegui te ajudar. Eu acho que eu consegui. Talvez não da forma correta ou mais alinhada. Não que eu não tentei no início. Os meios, né? Não que eu não tenha tentado no início fazer que nem tá na cartilha, né? Mas às vezes a gente tem que tirar renovar e achar uma saída para que as coisas fluam, né? E eu acho que tu me ouviu falando várias vezes sobre isso, né? Cara, se eu vejo que a pessoa não tá afim ou não tem, eu não vou gastar ou investir energia, né? E no teu caso, eu investi bastante energia, porque eu enxergava que tu tinha condições, né, de ser um grande cara e que tu precisava também. Então, também tem um quê de vitória pessoal em cima disso aí. Então, cara, é um prazer hoje poder iniciar essa conversa contigo aqui. E eu queria te escutar da tua origem. Como é que tu surgiu? Como que a gente se conheceu? Né? Muita gente acaba não sabendo hoje, só escuta as histórias. Né? Virou meio folclore, assim. Mas a galera escuta as histórias do passado, mas acho que ninguém sabe, assim, direito como é que tu surgiu, de onde é que tu veio. Que eu tive que te convencer para ir trabalhar lá comigo, né? Então, cara, conta aí. Justo. Primeiramente, eu te agradeço pela oportunidade de estar compartilhando esse bate-papo, que eu acho que é muito importante, né? A gente consegue tirar da nossa bolha e jogar para fora todas as nossas histórias, as nossas vivências e compartilhar, isso é importante. As pessoas que estão começando, até mesmo para quem já tem muito tempo de mercado, essa troca de ideias é sempre muito, muito, muito importante, para quem tem a cabeça aberta principalmente. Então, a gente começou, o nosso começo foi um pouco estranho, na verdade, né? Tu com a tua experiência e eu chegando no mercado, eu tinha já uma experiência de mercado, mas em outra região, em outro estado, em outra forma de trabalho. Faz quanto tempo já? Eu comecei em 2012, onde eu fiquei de 2012 a 2015, mais ou menos, trabalhando 3 anos somente com terreno e construção, mas lá no interior de Santa Catarina, onde era outro tipo de localização, de trabalho, de clientes, totalmente diferente. Cheguei em Porto Alegre em 2015, onde eu tive uma experiência não muito boa, né? Numa imobiliária onde tinha 50 corretores e a gente só fazia ligação o dia inteiro e 10 vendiam, 40 não, mas o importante era os 10 que vendiam para a companhia. E foi uma experiência bem ruim, onde eu fiquei 2 meses, não fiz nenhuma venda e tive um pouco de frustração no momento. E acabei saindo quase 1 ano da área e quando estava numa pior, assim, surgiu a oportunidade e as coisas acontecem de maneiras onde Deus coloca pessoas no nosso caminho, né? Primeiramente, tive o prazer de conhecer o João Saboia, onde ele me ajudou e um dia eu estava, é até engraçado, mas eu gosto de compartilhar essa história. Um dia eu estava numa lan house, tinha uns trocados no bolso, eu falei, vou para a lan house e vou mandar uns currículos para ver se eu consigo uma vaga de emprego. Entrei na house, comecei a mandar uns currículos, o João Saboia me chamou e perguntou, tá trabalhando ou não? Eu disse, não, tô precisando, irmão. Tá, espera aí que eu vou te passar um contato. E o nosso amigo saudoso Dairon me ligou. Falou, irmão, preciso de uma pessoa para trabalhar, consegue vir aqui, estamos começando uma equipe nova aqui assim. E aí eu peguei e fui até a loja do Dairon, cheguei lá,
Olhei, vi o mesmo histórico da outra imobiliária, eu assim, irmão, dá uma semana para me dar uma pensada. Aí tive o prazer de conhecer o Christian Koch, onde era o nosso gerente, né? E aí, pedi uma semaninha para dar uma pensada. Que fazia pouco tempo que eu tinha entrado também, né? Exato, estamos praticamente juntos ali. Uns 30 dias, talvez, Isso, talvez quase. menos ainda, né? Era uma equipe nova que tu estava assumindo, né? E aí, depois de uns dias, eu voltei lá e falei, tá, eu vou tentar. E o início foi bem difícil para mim, era uma mudança de pensamento, vida pessoal, tudo envolvendo, né? Mas a grande virada de chave da minha carreira, e isso eu costumo dizer para todo mundo, a grande virada de chave do meu pensamento foi a conversa que eu tive contigo, onde tu disse que para mim melhorar, para mim ser ruim eu tinha que melhorar muito. E essa frase me fez eu sair da minha zona de conforto e decidir se eu seguia na carreira ou ia fazer outra coisa. Deixa eu abrir um parênteses sobre isso. Hoje eu não faria. Hoje é diferente. Hoje eu não faria isso. Hoje eu não falaria isso. Se nós tivéssemos repetido, nós dois estivéssemos no mesmo momento, só que nos dias de hoje, eu não falaria isso. Aquele tempo a gente já tinha ali uma certa intimidade, sim. Eu já sabia da tua realidade, eu já sabia, né, das coisas, e eu estava realmente buscando te tirar, não te tirar porque tu não estava em zona de conforto, né? Tu não estava bem longe da zona de conforto. De maneira errada, talvez. Mas tu não tinha acordado ainda. Talvez era muito distante as coisas para ti que estavam acontecendo, que já eram realidade para as duas pessoas que estavam do teu lado, que foi mais ou menos as mesmas conversas que eu tive com essas pessoas também, consegui fazer elas produzir. Mas hoje eu não faria dessa forma. Eu entendo que naquele momento fez total sentido eu me comunicar, né, contigo daquela maneira. Vou te dar um exemplo, tá? Eu mandei um áudio hoje. Mandei um áudio não. Estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou, saí de férias, voltei de férias e meu time não produziu. Meu time tá de brincadeira comigo. Falei, cara, o problema não é o teu time. Se tu saiu de férias e teu time não produziu, o problema não é o teu time. O problema não é. O problema é outro. Faz sentido. Né? Naquele momento lá, o problema era só tu não tinha ainda te enxergado. Era isso. Então, eu tive que usar essas palavras que são palavras duras. E dependendo para quem, naquele tempo mesmo, dependendo para quem eu falasse aquilo, ia dar ruim. Ia dar muito ruim, né? Porque o mimimi não é só de hoje, né? O mimimi, ele tá há muito tempo. Já existe. Né? Mas que bom que deu certo. Que bom que tu entendeu que era para realmente virar e não para puxar para baixo, né? Uma virada de chave, né? Que foi muito importante. A partir dali, e graças a Deus, eu consegui sempre ter bons resultados e o aprendizado só aumentou e o conhecimento também. Então, tudo que eu estou colhendo hoje foi plantado lá atrás. Isso foi muito importante. Cara, e era uma turma muito boa. Tipo, eu quero conversar com quase todo mundo dessa turma. Sabe? Porque das que estão ainda na área, né? Porque teve uma galera que saiu da área e tá super bem. Isso. Era muito bom lá e saiu e tá... O Giovanni, por exemplo, né? Nossa, tá super bem. Né? Tá super bem e tal. Então... Seu pai, inclusive. Né? Não sabia. Então, era uma galera... O ambiente, ele moldava para que todo mundo tivesse na mesma batida. Eu acho que, transmitindo também um pouco sobre quando a gente está num mau momento, o ambiente, ele vai ou não deixar que tu caia e te leve para cima, ou ele vai te afundar cada vez mais. Exatamente. E sobre isso que tu falou da imobiliária lá, né, só dar atenção para quem estava vendendo, cara, isso desde que a vida foi vida sempre foi assim, né? Infelizmente. Não vou generalizar, por favor, não estou generalizando, eu sei que tem lugares que não, mas a grande maioria do passado era dessa forma. Né? A gente só se dava atenção para aquele corretor que vendia. O importante era o volume, né? Amontoavam pessoas e eu te digo que eu fugi, entre aspas, né? Que eu fui para onde a gente se conheceu, justamente fugindo disso. Justamente fugindo um pouco desse bastantão, desse muito. Sim. Né?
porque da onde eu vinha na época tinha, cara, se eu não me engano, 1000 corretores. É muita gente, né? Eu era gerente já naquele tempo, lá nessa outra empresa, e tinha gerente, se eu não me engano, tinha 70. Você imagina só gerente, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas era um grande número. É uma grande companhia. Né? Não, ainda é uma grande companhia, foi muito bom, foi muito válido, aprendi um monte de coisa lá e tal. Mas eu fugi um pouco dessa metodologia de ter muita gente para poucos vender, né? Eu fugi um pouco disso, desse ambiente, por isso que eu até fui para lá. Bom, mas enfim, não é sobre mim, é as coisas que eu quero que tu relembre e que tu conte pra galera aqui. Bom, aí tu teve um puta sucesso, né? Nós tínhamos lá a brincadeira que tu era uma lagartixa e aí depois tu virou jacaré. Evoluiu e virou jacaré porque, né, se tornou ali um cara produtivo, reconhecido pelas outras equipes, todo mundo queria conversar, queria entender, todo mundo queria sentar depois do teu lado ali para ver como é que tu fazia. Depois tu dava suporte para outros corretores também de fechamento. Sim. Né? Que naquele tempo eu me recordo bem que eu falava isso, nenhuma equipe grande que nem aquele tempo eu tinha bastante gente. Quase 50 ou 50 corretores na equipe e lembra, eu tinha ali 4, 5 caras que eram os que davam suporte. Ninguém numa grande equipe hoje dá suporte, que é mais ou menos o que tu tem hoje, né? Tem uma equipe volumosa, mas é mais um pouquinho mais pra frente. Você tem uma equipe volumosa e tu tem pessoas que te dão ajuda. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu vou só voltar um pouquinho. Tá, aí tu decidiu sair. Foi. No melhor momento que todo mundo tava. Num momento sensacional, o mercado tava plenos pulmões, tinha crédito, tinha produto, a equipe já o preço bom, a equipe já era menor, eu já estava trabalhando mais essa questão de ter uma equipe enxuta e com produtividade 100% de produtividade, né? E eu lembro que eu falei, vou ficar com menos pessoas aqui justamente para focar na produtividade, para que cada um consiga fazer acima de 5 vendas. E aí tu decidiu sair. Então, foi algo que precisava acontecer. Eu vou te falar que foi uma etapa 2 de mudança de vida, isso. Surgiu uma oportunidade de trabalhar em outro país, né? Foi para Portugal. Então, eu senti que naquele momento eu precisava viver aquilo. Então, eu fui para Portugal, fiquei um ano lá, aonde eu fui para trabalhar no ramo imobiliário lá e deu tudo errado. E eu redescobri um novo Ismael. Eu vou te falar que aquela primeira transição profissional foi quando a gente conversou, aquele bate-papo onde foi extremamente agressivo comigo de uma forma que me fez sair da minha zona de conforto interna. Mas a virada de chave da minha vida pessoal foi ir para Portugal. Porque no nosso bate-papo foram palavras. Foram palavras. Em Portugal tu viveu a realidade. Foi vivências. Cara, eu acho que todo mundo deveria passar por isso. Porque ali eu descobri um novo Ismael. Antes eu era um Ismael de uma cabeça totalmente imatura, aonde lá eu descobri o Ismael pai de família, o Ismael centrado, o Ismael focado, o Ismael trabalhador, o Ismael que precisava fazer coisas diferentes. E lá foi um momento muito bom. Acho que eu tinha esse sonho de morar fora do país, né, e conseguir viver isso, e foi muito bom. E após esse momento, voltando para o Brasil, né, infelizmente teve a pandemia, que daí acabou cortando esse ciclo de morar fora do país, que a minha ideia era continuar morando lá, mas Deus sabe de tudo, né, fez as coisas da maneira que tinha que ser feito. Vivi esse um ano lá, quando eu retornei para cá, tentei voltar de novo no mercado imobiliário, mas estava um momento meio difícil, meio complicado, então eu estava um ano fora até me atualizar. Acabei indo para outra área durante um tempo, até a gente se reencontrar novamente e tu me colocar de volta no mercado de trabalho no ramo imobiliário. Isso foi em 2021. Acho que eu fiquei um ano e meio quase fora do mercado. Não foi 20, não, acho que foi 20, cara. Porque lembra que tu voltou de férias, e aí quando
tu tentou voltar, Portugal fechou as fronteiras. Sim, fechou em março. Porque foi o início da pandemia, porque aqui fechou em março também. Foi, tem razão. Portugal fechou tem razão. 10, 15 dias antes. Lembra que tu falava ainda que tu queria que a Antonella nascesse em Portugal e depois que tu tinha que ir embora? Sim, senão não ia por causa do avião. Sim, né? Porque a Bianca ficou grávida bem na época, mas daí pesou a questão também de uma pandemia, ninguém sabia onde a pandemia ia chegar. E o medo de tu estar fora do teu país, né? Querendo ou não, tu é imigrante num país, isso impacta bastante. Se tiver que salvar, eles vão salvar primeiro os deles, depois vai ser nós, né? Então não sabíamos até onde que ia a pandemia, estava no início daquele processo todo. Então eu decidi ficar no Brasil mesmo e seguir nossa vida aqui no Brasil. E aí, logo em seguida, voltamos a ter o contato ali profissional de voltar para a área, né? E eu pensei e decidi que era o momento. Só levanta para ver se tá aceso se tá gravando o teu áudio. Aí tá gravando, tá. Cara, tá, mas aí que tá. Esse é o ponto que eu quero entrar e eu sei que eu já te contei isso em outras oportunidades, mas é só pra gente poder contextualizar até o final. Aí o seguinte, aí tu queria uma vaga de gerente. Queria uma vaga de gerente. Tu queria pular na piscina no inverno. Mais ou menos isso. Né? Cara, eu disse pra ti, eu falei, cara, não é essa maravilha e tal, assim, pô, tem uma vaga de supervisor. E aí também que, né, cara, e eu lembro, bicho, Bom, enfim, aí... Tá, mas e aí, conta, depois eu vou contar a parte essa que eu... Não, pode contar. Cara, e aí, assim, algumas coisas são muito claras na minha mente. E aí, eu te encontrei lá, saindo da loja. Saindo de uma entrevista? Saindo de uma entrevista para gerente. Aí logo em seguida, eu te ligando, dizendo que tu não tinha passado na entrevista de gerente. Tô achando que eu tinha te boicotado da entrevista, né? E na verdade não tinha te boicotado. E foi aquilo que eu falei e falo até hoje. Eu jamais vou barrar o crescimento pessoal de cada um. Até fazendo um parênteses, ó. Quando tu me disse que tu ia embora, tu lembra o que eu te disse? Eu me recordo que tu me apoiou. Em nenhum momento tu falou assim, não faz isso. Não, lembro que tu me apoiou e falou, não, vive isso e... Te perguntei, vai ser bom pra ti? E aí tu falou, vai. Eu falei, então vai embora, velho. Então tem que ir mesmo. Tu acha que vai ser bom pra ti, tem que ir. Cara, assim, isso tá muito claro na minha mente, sabe? Eu jamais vou barrar o crescimento de ninguém, sabe? O meu papel é, se eu puder jogar pra cima, impulsionar mais ainda as pessoas, é o que eu sempre busco fazer. Bom, mas e aí? Aí o seguinte, aí eu lembro que tinha um jogo do Grêmio. E era meio que final de mês, assim, o Grêmio tava bem, era fora o jogo, o Grêmio tava super bem, e eu... vou fazer um churrasco. Era pandemia. Vou fazer um churrasco. A Carol tava grávida, ainda, e aí eu, não, vou fazer um churrasco, vou ali buscar uma carne. O jogo do Grêmio era 10 horas da noite, isso era umas 8 horas da noite, eu te liguei. Eu falei, daí no caminho do carro até o supermercado eu lembrei, e eu pensando, pô, como é que eu vou mostrar pro cara que é uma oportunidade top? E eu te liguei. E comecei a conversar contigo. E eu tive que te convencer pela segunda vez. Mais ou menos pela isso. segunda vez eu tive que te convencer a vir trabalhar num ambiente legal, né, bom, que tu ia ficar melhor do que tu estava fazendo na época. Sim. Né? Que tu ia ficar melhor do que tu estava fazendo na época. E aí eu lembro que tu falou alguma coisa, e aí eu falei, eu vou desligar o telefone. Daí tu falou, então desligue. Eu desliguei. Mas assim, cara, não foi um desligar, foi muito no inconsciente. E quer saber? Não vou ligar de novo. Pô, segunda vez eu convenci o cara a trabalhar num troço legal, que vai ser bom pra ele. Aí eu tinha uns 4 candidatos. Um deles tava assim, eu tava muito adiantado do que os outros 3, tu nem tava nessa galera. E aí eu falei, não, mas mas tem que ser o Ismael, cara. Eu me recordo. Tem que ser o Ismael, meu, acho que combina muito com o negócio. Acho que vai dar muito certo. E aí no outro dia eu te liguei de novo e aí eu falei, eu te botei em alguma furada já.
Eu me recordo. Aí tu deve ter conversado com a Bianca. Sim, Tu próprio. deve ter conversado com a Bianca, né? Ela deve ter te... É que era uma decisão em conjunto, né? É. Eu tava, na verdade, não era só pelo trabalho, né, em si, mas era pelo momento mesmo, a esposa grávida. A gente tinha contas, eu precisava de uma certeza, uma garantia. Querendo ou não, o supervisor tinha um fixo, mas Era baixo. era baixo, eu precisava de venda, comissão, então é um medo mesmo, né? Mas, graças a Deus, não deu certo. Deu certo. Graças a Deus deu certo. Deu tudo certo. Tá, mas e aí? Aí tu entrou lá comigo de novo. E aí, como é que foi? Foi muito bom. Voltar ao mercado imobiliário, e aí volto a dizer, né? Eu amo o que eu faço. E quando a gente faz com paixão algo, esquece. É muito bom. E voltando pro ramo imobiliário, ali, acho que eu fiz um bom trabalho. Prestei bem meu serviço, fiz um bom trabalho. Conheci novas pessoas, desenvolvi um pouco de pessoas também. Fiz o que tinha que ser feito, né, naquele prazo, né? Mas no meu sentimento assim era que eu precisava, sei lá, eu tenho isso interno que é ajudar pessoas a se desenvolver. E eu acho que isso eu aprendi muito contigo. No teu tempo de gerente lá com a gente, tu desenvolvia muita gente como pessoa, como profissional, e eu precisava expandir isso. Eu acho que eu precisava passar para mais pessoas isso. E aí após o nosso trabalho que foi bem feito ali no tempo que a gente trabalhou, acabei me desligando, né? E eu fui para uma nova área que era ir para uma imobiliária. Que é onde cá estamos neste momento. Onde cá estamos nesse momento que foi a Prime, né? O Eduardo, meu amigo de longa data, né? A gente trabalhou junto há muito tempo. E o Lucas, que eu não conhecia pessoalmente ainda. Na época eu atendia eles, né? Comecei a atender eles primeiramente através da companhia, onde fiz uma amizade, me aproximei um pouco, onde surgiu a oportunidade de a gente fazer algo grandioso, de conversa, de bate-papo. Vamos fazer isso. Na época era muita loucura e vamos fazer isso, sonhando bem alto mesmo. Na época era embrionário. Exatamente, essa frase é usada até hoje aqui dentro da companhia. E a gente, juntos ali, decidimos que era o momento da gente fazer isso. Aí fiz um estágio de 4 meses de corretor de novo para dar até eu mexo com o Eduardo até hoje, quando eu fui lá conversar, ele assim, não, primeiro tu fica de corretor para te mostrar para as pessoas que tu é capaz de ser gerente. Eu ri, por óbvio, né? Eu falei assim, não preciso mostrar nada para ninguém, eu sei da minha capacidade. Mas hoje agradeço a ele porque isso foi muito importante. Porque um bom líder tem que saber fazer todas as funções, ele tem que saber mostrar o caminho das funções. E na época eu não estava preparado para isso. Eu sabia os processos da companhia que eu trabalhava antes, mas as outras eu não entendia nada. Nisso aí tem meu dedo. Porque os guris disseram, vamos colocar. Eu falei, cara, não. Ainda não. Pode perguntar para eles. Justo. Ainda não. Cara, tu vai queimar uma etapa importante do processo. Justo. Tu vai queimar essa... E hoje eu prezo por isso. O cara já tá aqui. O cara já tá aqui dentro, entendeu? Tipo assim, então, né? E hoje eu prezo muito por isso. Às vezes as pessoas chegam e a gente tem que passar por esse processo. E o processo tem que ser respeitado. Foi muito importante para mim. E eu fiz esse estágio daí, nesse processo de corretor, onde me saí muito bem. E depois eu assumi uma equipe. Aí começou a ficar bom. Assumi uma equipe com 4 corretores. Uma salinha lá no fundo da loja, 4 corretores. Primeiro mês a gente fez 22 vendas. Quando eu entrei na imobiliária, a meta da imobiliária era 19 vendas. E a gente fez um trabalho, nossa, muito bom. E era tu, a Bianca? Era a Bianca, a Camila, a Emily e o Bruno Saldanha. Quando a gente começou ali, o Bruno entrou no meio do mês, mas já entrou contando pro mês ali já. Aí no outro mês já agregamos mais a Soila, daí já fomos aumentando o nosso time. A Soila tá todo esse tempo já. Isso, a Soila chegou junto com nós lá, a gente convidou ela um mês depois que a gente começou a equipe. E começamos aí virou 6, depois virou 8, depois virou 10, depois virou 14, 17. Hoje estamos cá. Pois é, e aí esse é o ponto agora que talvez eu gostaria de mais explorar, assim.
que o quanto é legal te ver bem hoje, né? O quanto é legal te ver bem hoje e o quanto é legal ver a quantidade de gente que tem trabalhando hoje contigo, né? É claro, tudo tem um processo, né? Aquilo que eu te falei no WhatsApp ali hoje. Se passar de... tá errado, né? Se passar de quanto tempo? Eu falei 20 minutos. Se passar de 20 minutos fazendo isso, tá errado. Semana passada eu escutei uma frase que tem que cuidar bem assim, do soar dela dependendo da situação. Mas onde tem muito esforço tem pouca inteligência. É justo. Então hoje, quem tem muito corretor tem que ser muito inteligente. Tem que ser muito inteligente. Não é fácil. Tu tem que ter uma gestão de tempo muito rigorosa, né, para poder encaixar tudo. Tu entende? Por isso que a gente não tirou esse bate-papo, porque é difícil mesmo. Mas e aí? Como é que é o teu dia a dia hoje, assim? Vamos tirar... algumas pessoas eu perguntei, né? Qual é a rotina do dia? Né? E, eu acordo, filha, não sei o que e tal. Não. Essa etapa a gente já venceu. Sim. Porque a primeira vitória do dia é essa, né? É acordar, a família. Vamos já para a segunda etapa do dia. E aí? Qual que é a tua rotina? Tu chega aqui, que horas e o que tu faz? Então... eu acho que tudo tem um processo, né? Como nós estávamos falando antes, tudo tem um processo. No início, eu sou uma pessoa que cobro muito comprometimento. Eu acho que isso ele é essencial, é o comprometimento das pessoas. Só que o comprometimento ele é um exemplo. Então tu tem que ser o exemplo sempre. Então eu prezei muito por isso. Eu fiquei mais ou menos 1 ano sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Para as pessoas entenderem que isso era importante. Numa equipe pequena, ela vai aumentando, mas a cultura sempre vai se mantendo a mesma. Então hoje as pessoas que entram na nossa equipe, ela ou se adapta, ou o próprio ambiente tira essa pessoa. Então, hoje a nossa rotina já está um pouco diferente do que foi no começo, por óbvio, né? Porque no começo era eu e a equipe. Hoje a gente tem uma estrutura já muito forte. Hoje a gente conta com 2 supervisores, onde os supervisores já total me ajudam muito no processo. Então hoje eu tenho uma rotina de trabalho mais tranquila, entre aspas, de carga horária, mas a gente trabalha 24 horas por dia praticamente, né? Então hoje a gente reúne a galera todo dia de manhã cedo, a galera chega cedo hoje para trabalhar, a gente acompanha todo o processo de quem tem fechamento, quem é que está com os clientes mais antecipados na bala da agulha, que a gente costuma dizer, para bater todos os dias. A gente faz o X1 com os corretores para entender onde está as dificuldades, onde não está. Os clientes aprovados, como é que está, qual o direcionamento, como que a gente pode fazer. Tem já uma rotina diária em cima dos corretores, né? Que eu acho que o foco é sempre na venda, né? E só ela pode salvar. Só a venda salva. Como diz o ditado, é só ela que salva. E a gente tem uma turma muito boa. Hoje a gente está aí com 27 corretores. Então... Mas tu saiu, tu estava com mais, né? Sim, a gente chegou a 30, mas daí teve algumas pessoas que não deram seguimento, e a gente hoje está com um projeto de acompanhamento de trabalho de fazer isso. Hoje a Prime, eu acredito que daí a Prime ela faz diferente de qualquer outro imobiliário, é isso que eu dizer. Eu acho que hoje a gente tem um processo de trabalho onde a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Não qualidade do corretor. Óbvio que a qualidade, o corretor que entra aqui hoje, que ele tem vontade de vencer, a gente vai lapidar ele até ele se transformar nesse corretor de alta performance. Mas a gente não quer ninguém triste dentro da companhia. E às vezes é preciso dizer para ele que procura um trabalho de carteira assinada. Perfeito. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes, igual eu falei antes no início lá, não adianta eu colocar 50 corretores, onde 30 vão vender, vai satisfazer a empresa, vai satisfazer o gerente, mas você vai ter 20 pessoas tristes dentro da companhia. Então, eu acho que essa troca de corretor de imóveis, ela tem que ser satisfatória para todos os lados.
Tem que estar o dono da imobiliária feliz, o corretor feliz e o gerente feliz. Qual que é o teu percentual de equipe produtiva? Hoje a gente tem um percentual bem alto. Por exemplo, no mês passado a gente teve somente um corretor que não vendeu. Então é muito alto mesmo. A imobiliária em si hoje a gente está em torno ali de 17%, 20%. Então esse é um índice muito alto. Quer dizer, muito baixo, né? Muito baixo, muito de produtividade. De não venda. Exatamente. Então a gente foca sempre. Então a gente tem hoje um formato que é onde a gente criou, reunido, a gente criou de a pessoa que zera num mês, ela é obrigada a vender no outro. Então a gente vai fazer um trabalho diferente com essa pessoa. Tanto identificar se foi um azar esse mês ou se realmente ele não serve para aquilo. Então a gente tem que identificar isso, a gente precisa identificar isso nas pessoas e a gente precisa ser realista com elas também e dizer, ó, tu vai fazer isso que vai dar certo. A pessoa vai lá, faz, se empenha e vai virar um corretor, não vou dizer de alta performance, mas um corretor de média performance hoje já satisfaz todo mundo e ele já é feliz. Mas quem quiser ser corretor de alta performance, que é esse que eu gosto, quem quer ser corretor de alta performance, eu faço de tudo possível e impossível. O combinado nunca sai caro. Esse é o que dá para falar, aquela frasezinha marota. Exatamente. Então, eu acho que o combinado nunca sai caro. Quando a gente senta para conversar sobre algo e a gente combina, Christian, quantas vendas tu quer fazer nesse mês? Ah, eu quero fazer 6 vendas. Tu sabe o que tu precisa para te fazer 6 vendas? Não, só trabalhar, não é? Não é. Tu vai ter que fazer isso. Abrir mão do teu final de semana, abrir mão disso, abrir mão daquilo. Tá disposto a pagar o preço? Tô. Aperta a mão, então tá. Eu vou fazer o mesmo. Então eu faço daqui, tu faz daí, a gente vai fazer junto. Como é que eu falava da energia? Lembra da energia? Não. Quantos por cento de energia tu vai me dar? Exatamente. É isso aí, é exatamente isso. Então se tu vai dar o teu 100%, eu vou dar meu 110%. Eu vou dar um pouquinho a mais ainda por ti. Então eu acho que o combinado nunca sai caro. Então se a gente combina algo e todos os corretores que eu fiz isso e compraram a ideia e de verdade deu certo. Então, Ismael, eu quero fazer 3 vendas, é o que eu preciso para me sobreviver, é o que eu não posso abrir mão do meu final de semana. Cara, mas vamos lá, tá tudo certo. Mas vamos lá, 3? Eu tô sendo ousado, né? Mas não, mas 3 não é ruim, né? Não é ruim, é o médio. É o médio bom. É o médio bom. É o médio bom, não, isso não pode ser. Se todo mundo na imobiliária fizer 3 vendas, tá excelente. É que o Jason esse dia escreveu isso, né? A gente não pode normalizar o extraordinário. Exato. Não sei se é dele essa frase, acredito que, não sei. Bom, enfim. A gente não pode normalizar, que nem eu estava conversando com o Jonathan esses dias atrás, ele tem uma média de 5 vendas por mês. Cara, 5 vendas por mês é extraordinário. Claro, para ele já é normal. Já acostumou. Para algumas pessoas. No teu tempo que tu fazia 5, 6, era extraordinário, mas era normal. Naquele tempo nós tínhamos o Juliano, que fazia 14, 15. Era loucura. Era extremamente extraordinário, mas pro cara já era normal. E às vezes, pra gente pensar sempre alto, a gente acaba achando que fazer 7 vendas é normal, mas não é normal. Não, é extraordinário. É muito top. Mas voltando ali, então fazer 3 vendas hoje já é muito bom. Só que, claro, tudo depende do que o corretor quer, né? E quando ele chega aqui com uma necessidade de fazer 5 vendas mês, eu vou preparar ele para isso. Tu vê, mas olha só, a gente está falando de 5 vendas mês hoje, ele vai ter uma remuneração de 15 mil. 15 mil. Cara, é muito dinheiro. Esse é um... É muito dinheiro. Esse é muito dinheiro. É muito né? dinheiro. É muito dinheiro. A gente acaba, assim... É claro que é muito e não muito ao mesmo tempo, né? Com as coisas do jeito que estão hoje. Mas... se tu pegar os corretores hoje, na grande maioria, fora do nicho que a gente trabalha, cara, é surreal tu falar dos caras que se fazem isso por mês, né? Então, mas talvez isso que deixa o mercado um pouco contaminado, vamos dizer assim. Por quê? Porque tu pega um corretor hoje que ganha 15 mil reais por mês, vai num churrasco de amigos e fala assim, tô ganhando 15 mil por mês. Todos os amigos que ganham menos que isso vão ser corretor de imóveis. Foi isso que aconteceu comigo, sabia?
É real. E aí as pessoas vêm com essa expectativa. Só que essa expectativa eu já podo na entrevista já. Foi isso que aconteceu comigo, só abrir o parênteses. Eu encontrei o Alex Amaral, que tu conheceu depois, né? Foi ele que, enfim, conversei com ele, isso há 18 anos atrás. Ele disse, pô, tô ganhando dinheiro, sou corretor de imóveis, tô ganhando 15, 18 mil por mês. 15, cara, sei lá, 17, 18 anos atrás. Era muito dinheiro. Falei, como assim, cara? O que tu tá fazendo? Não, eu sou corretor de imóveis. Falei, cara, eu não sei isso aí. Pô, eu trabalhava no hospital, plantão, abaixo de plantão, não tinha vida. Não, como assim, cara, ganhando 18 conto por mês, 20... Não. Fui atrás, né? Foi assim que eu entrei. Foi assim que eu entrei na E assim acontece com muitas pessoas. Então as pessoas, elas vêm para a área com a esperança de ganhar 15 mil, 20 mil reais por mês. É claro, né, parênteses, tem que pagar o preço. Exatamente. Pagar muito o preço. O preço é caro, é sofrido, é muito caro. É duro. E eu tenho um exemplo dentro de casa, né? A Bianca se tornou corretora de imóveis já há algum tempo agora, onde ela paga um preço surreal. Ela fez resultados, ela tem uma média de 100 vendas por ano. Então, tipo, é uma média muito alta. 8 vendas por mês, né? É uma média muito alta, então ela teve meses de fazer 13 vendas, teve meses de fazer 12 vendas, 10 vendas. Então, hoje fazer 5 vendas para ela acha que ela fez um mau resultado. Que foi ruim. Exato, que foi ruim. Então, isso foi construído porque na cabeça dela, ela imagina que tem que ser 10 vendas todos os meses, e não é assim que funciona. Só que, claro, ela paga um preço para isso, e um preço bem caro mesmo. Eu que estou muito próximo, eu vivo 24 horas do dia com ela, então eu observo isso. Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, na entrevista, hoje eu já tenho o costume já de informar sobre isso. Ó. O dever. Exato, é que assim. Eu não vou falar de valores contigo, porque eu acho que é muito vender o extraordinário para as pessoas é muito complicado. Irmão, aqui tu vai andar de carro importado, aqui tu vai comprar uma casa de R$1 milhão, aqui tu vai fazer isso. Não, irmão. Tu pode fazer isso no futuro, mas tu vai ter que comer muito, tem que passar por muita coisa ainda para te poder colher lá na frente, né? Tem que ser as plantações, né? Plantar. Porque às vezes as pessoas também têm uma outra parte que é muito complicada dos corretores de imóveis, e aí já nível geral, né? Que os corretores, eles plantam, colhem e esquecem que tem que plantar de novo. Eles só ficam degustando aquela plantação que eles fizeram ali, e quando acabou. Aí tu perde o time do negócio. Então a plantação vai ter que ser contínua. Tu tem que plantar, colher, e plantando e colher. Não necessariamente tu vai plantar, vai colher. E não necessariamente. Mas você precisa, não pode parar. Sim, vamos lá, pra gente também não se alongar tanto. Cara, tu viu, eu mudei um pouco isso aqui, né? A ideia era eu começar a conversar com algumas pessoas, ficar 15 minutos, daí eu já tenho alguns gravados aí que estão me cobrando, inclusive, para postar, de 35, 40 minutos. Contigo a gente vai passar, talvez, aí de 45. Fica 2 horas. E eu acabei atropelando algumas coisas, mas eu não quero que fique muito longo. E claro, isso aqui, felizmente, não é um estúdio, não é nada muito cheio de glamour, então a gente pode pode fazer várias outras vezes e relembrar várias coisas legais. Mas para não ficar muito maçante, eu queria fazer o seguinte, queria te fazer 2 perguntas finais aqui. Dica para o corretor de imóveis hoje ser produtivo. Vamos lá. Eu costumo dizer sempre para os corretores aqui sobre tu ter talento ou tu ser esforçado, né? E o esforçado ganha do talentoso, por incrível que pareça. E o corretor não é diferente disso. Então, se tu está começando na área de corretor de imóveis, tu tem vontade de ser corretor, tu tem que estudar, por óbvio, tu tem que estudar sempre, tá sempre estudando, mas tu tem que ter muita fome, muita força de vontade, muita determinação, muita disciplina. A gente costuma dizer que não pode ter amuleta, né? Que a gente brinca, né? Não pode ter. Tu tem que passar por cima de todos os desafios que tem diários. Desde o momento que tu acorda, a hora que tu acordou, tu botou no soneca, tu já tá perdendo de 1 a 0 pro teu dia já.
Então tu tem que ser disciplinado, tem que ser comprometido. Cara, e se tu passar por esse processo, tu vai colher muita coisa boa. Há estudos que dizem que a gente toma 35 mil decisões por dia. Se tu tomar a decisão errada, vai te prejudicar no final do dia. Então tu tem que ser uma pessoa disciplinada e comprometida com a causa. Estuda. O estudo é muito importante, tu precisa estudar. Ah, mas eu sou muito bom, eu sou muito técnico nas coisas, eu sei mexer em planilha, eu sei fazer, eu sei conversar, eu sou um bom vendedor. Mas estuda, tu tem que estar sempre estudando. Estuda antes de um fechamento, estuda o cliente, conheça o seu cliente. Aí já vai parte para uma outra aula, mas, cara, se tu tem vontade de ser corretor de imóveis ou está iniciando na profissão, comprometimento e disciplina. É isso aí. Mais uma então. Dica hoje para fazer uma gestão de equipe. Esse é um pouco mais complicado. Lidar com pessoas. Quando tu lida com pessoas, é muito complicado. Tu tem que ter uma sabedoria muito grande e uma inteligência emocional enorme. Porque eu, no caso, hoje lido com quase 30 pessoas diariamente, onde cada uma tem uma personalidade diferente uma da outra. Tu tem que saber que tu pode falar mais assim, tu tem que saber que tu pode falar mais assado, tu tem que entender a dificuldade de um, a dificuldade do outro, a pessoa está no dia ruim, a pessoa está no dia bom. Então, lidar com pessoas, inteligência emocional muito grande. Para a gestão dos processos, tu tem que ter muito estudo, conhecer muito sobre o processo, conhecer muito sobre financiamento, conhecer muito sobre cliente, conhecer muito sobre venda. Tu tem que ser um líder em todas as áreas que tu vai liderar essas pessoas para orientar elas para fazer. Uma coisa muito importante, não faça por elas, ensine elas como fazer. Porque tu nunca pode ser um secretário dos teus corretores, tu tem que ser um líder deles. E quando tu conseguir formar isso, uma liderança de exemplo, onde as pessoas vão te enxergar e vão te olhar como um exemplo, como eles querem seguir, como você faz, as coisas vão muito mais natural e vai muito mais automático. Tem uma palavra que me fugiu agora, que é tu tem que ser a inspiração das pessoas. Tem que ser a inspiração das pessoas. E quando tu lida com pessoas, tem sentimento. Muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue controlar isso muito bem. Eu tenho todas as pessoas que eu trabalho, eu respeito todas elas da melhor forma possível. A gente tem uma troca muito boa. A gente não tem ponta de dedo, que é um ponto principal também. Nunca ter ponta de dedo com ninguém. Como é que eu vou falar com ele? Como é que eu vou dizer com ele? Não, a gente tem que ter uma troca muito aberta, muito boa. E estudar bastante. Nunca deixar de estudar. É isso aí. Porque, um ponto importante que eu não posso deixar passar. Comunicação. Tu tem que ter comunicação. Se tu não tiver comunicação com as pessoas, óbvio, às vezes precisa ser dito. Sempre precisa ser dito. Tem que ser dito, não adianta. Por mais que seja óbvio para nós, pode ser que não seja óbvio para a pessoa e tu tem que explicar, e tem que dizer. E depois que tu tiver isso tudo englobado na mesma causa, ali, com certeza é sucesso garantido. Meu, muito obrigado. Sabe que eu torço muito por ti. Eu tenho um carinho gigantesco por ti. É uma pena que a gente ficou bastante tempo aqui, mas eu acabei atropelando um monte de coisa que eu queria te perguntar. É que a gente tem muita história, na verdade. Acabei, enfim. Mas acho que a ideia nesses primeiros, assim, os primeiros bate-papos, que já estou, sei lá, acho que no 30º talvez, perto dos 30, é mais ouvir um pouco de história e algumas insights assim. Insights, né? E mais pra frente a gente busca fazer algumas coisas mais técnicas. Mais direcionado para venda, que eu acho que é muito importante. Eu tenho muita coisa para poder ajudar as pessoas, que eu acho que eu posso compartilhar aí. E mais colaborativa, né, pro crescimento e tal. Principalmente eu sei que vai ter uma galera que vai querer escutar isso aqui. É claro que também a gente não pode entregar todo o ouro. Não, claro. Né? Não pode entregar todo o ouro. Com certeza. Eu compartilho bastante das coisas que eu faço, assim, com muita gente. Compartilho muito e às vezes eu acabo até esquecendo de compartilhar algumas coisas. E acho que talvez aqui também é um canal de conseguir compartilhar as coisas que eu
quero que as pessoas saibam da forma que eu estou fazendo para que dê certo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Conta comigo sempre. Valeu, abraço. Um abraço.